criptomaníacos! BitMEX, uma das maiores corretoras do mundo, acusada de crime, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos com Covid, e o Bitcoin permanece acima dos 10 mil dólares. Parece que os tempos mudaram. Para que esse canal seja tão forte quanto o Bitcoin, eu preciso da ajuda de vocês. Então, aperta o botãozinho de like para contribuir e se não for inscrito, se inscreva agora nesse canal. Bom, antes de falar sobre o caso da BitMEX, que está sendo acusada aí por diversos crimes, inclusive um dos sócios fundadores foi preso nessa semana, vamos começar pela consequência do que aconteceu com a BitMEX e também com Donald Trump, que foi a queda de preço dos mercados, incluindo no mercado de criptomoedas. Então, aí no gráfico vocês estão vendo o Bitcoin, no gráfico diário, e vocês notam que a partir do momento que aconteceram essas questões, da BitMEX e também do Donald Trump, que aconteceu nesse momento aqui, no dia 30 de setembro, vocês veem o mercado recuando. O Bitcoin estava lá próximo aos 10.900 dólares, de repente ele desaba, chegou a bater aqui nos 10.400 dólares. Rapidamente ele teve esse recuo de preço aqui. O que, para ser bem sincero, é uma quedinha mínima no Bitcoin. A gente já viu em outros momentos, quando alguma exchange do porte da BitMEX tinha algum problema, o preço do Bitcoin caía pela metade, Tinha uma destruição aqui no valor do Bitcoin. E agora, esse problema gravíssimo na BitMEX e também o problema com o presidente americano parecem não ter abalado com tanta força o Bitcoin. Essa é uma mensagem importante, mostra que a moeda está ficando muito forte. Ela já não se torna tão volátil quanto antes, porque as pessoas têm mais confiança nela. E, consequentemente, quem vem perdendo confiança é a moeda norte-americana, é a economia dos Estados Unidos. O Bitcoin em si está segurando muito bem. Mas, enfim, a gente teve uma queda e a gente vê essa formação aqui, esse triângulo amarelo que eu marquei para vocês no gráfico, mostrando que o Bitcoin está entrando aqui num triângulo cada vez com menos espaço para movimentação. No momento, ele encontrou suporte nessa linha verde, que é a média móvel de 100 dias, Então, note que ele está parando sempre, está fechando sempre acima dessa linha verde, da média móvel de 100 dias. Um rompimento dessa linha levaria ele provavelmente ao fundo desse triângulo amarelo, como aconteceu aqui atrás. Notem que ele encontrou esse fundo e voltou a subir. Novamente, se ele romper a média móvel de 100 dias, ele deve buscar o fundo desse triângulo. Por que eu botei essa seta amarela gigante aqui no gráfico? Porque, para mim, se ocorrer um rompimento na parte de baixo desse triângulo, que no momento está situado em 10.350 dólares, ou seja, se o Bitcoin cair agora nos próximos dias abaixo dos 10.300 dólares, a gente deve ver um recuo podendo chegar, inclusive, à média móvel de 200 dias, essa linha amarela aqui embaixo, Então, por isso que eu botei essa seta aqui. E essa linha está posicionada no momento ao redor dos 9.400 dólares. Então, seria uma queda pesada no Bitcoin, mais de 1.000 dólares com relação ao preço atual, que está em 10.600 dólares, A gente não quer ver isso, quer dizer, quem está vendido provavelmente quer ver isso para recomprar aqui embaixo, Mas quem está comprado não quer ver uma queda nesse patamar. Por outro lado, se o Bitcoin conseguir se manter dentro desse triângulo, subir e romper por cima o triângulo, ele vai mais uma vez testar a resistência ali, que vai dos 11 mil dólares, onde está posicionada a média móvel de 50 dias, até essa linha tracejada aqui nos 11.152 dólares, Que é esse topo que a gente viu no dia 19 de setembro. Para quem opera no curto prazo, o rompimento desse triângulo por baixo aqui nos 10.300 seria preocupante, porque poderíamos ver um recuo, mas ainda não inverteria, na minha opinião, o momento positivo do Bitcoin. Para a gente analisar esse momento positivo, qual seria o fator que mudaria o Bitcoin de otimista para pessimista, a gente tem que analisar um período um pouco mais longo, então vou abrir aqui para vocês o gráfico semanal. Primeiro eu vou tirar essa linha aqui para não confundir vocês, para que vocês vejam, primeiro, essas paralelas marcadas na cor branca, Notem que o Bitcoin, desde o final de 2019, entrou dentro dessas paralelas, então ele pega no topo, vem até o fundo aqui, volta a subir e pega no topo, veio buscar o fundo, aí foi aquele dia lá da pandemia,
que na minha opinião é pouco relevante, você vê que é muito rápido aqui, porque foi fora de todos os padrões de mercado, né? E aí rapidamente o Bitcoin voltou para dentro dessas paralelas, buscou o fundo mais uma vez, buscou o topo mais uma vez, buscou o fundo mais uma vez e continua dentro dessas paralelas. Enquanto ele se mantiver nesse ritmo de preço crescente dentro desse canal aqui, eu não estou preocupado. Eu continuo achando que o Bitcoin está num caminho positivo. Agora, o rompimento dele para baixo desse canal, né, furar esse canal, essas paralelas para baixo aqui e também furar, né, essa linha amarela tracejada que eu botei para vocês nos 9.738 dólares, aí sim, para mim, reverte uma tendência positiva para uma tendência negativa. Teria uma virada aí para o Bitcoin muito ruim. Notem como essa linha amarela tracejada, ela serviu inicialmente de suporte, nesse momento aqui que vocês estão vendo em 2019. O rompimento dela jogou o preço lá embaixo. Quando a gente tentou romper aqui, não conseguiu, né? Um falso rompimento nesse momento aqui, no início de 2020, desabou. Buscou mais uma vez aqui tentar romper essa resistência da linha amarela, não conseguiu, voltou a cair. Quando rompeu aqui em julho de 2020, o preço deu a disparada. E agora, o que é muito positivo é que o preço encontrou suporte nessa linha tracejada amarela, o que mostra a força do Bitcoin, tá? Não é ruim a gente encontrar suporte nessa linha que recentemente servia como resistência. Então, por enquanto, para mim, continua positivo, mesmo se o Bitcoin voltar a beijar aqui os 9.738 dólares, tá? Agora, o rompimento para baixo dessa linha amarela aqui, né, fora do canal de alta que a gente está vendo, aí sim mudaria a tendência do Bitcoin. Voltando com aquela outra linha amarela que estava no gráfico, vou afastar para mostrar para vocês que ela conecta aqui as altas do Bitcoin, né? Alta histórica aqui nos 20 mil dólares, depois aquela alta nos 13.900 dólares aqui em junho de 2019. E finalmente o Bitcoin rompe essa linha de tendência de baixa aqui em julho de 2020. Notem, rompeu essa linha tracejada amarela aqui, foi lá em cima, voltou para baixo dela, mas rapidamente conseguiu retornar para cima da linha de tendência de baixa. O Bitcoin precisa manter essa linha tracejada amarela como suporte de preço para que a gente tenha finalmente uma disparada. Inclusive, se a gente abrir esse outro gráfico aqui, bem mais de longo prazo, né, conectando aqui os topos históricos do Bitcoin e também os fundos históricos do Bitcoin, vocês vão perceber isso. Esse gráfico aqui é do Twitter do CryptoBird. Vocês percebem similaridades entre os três ciclos do Bitcoin. Esse primeiro aqui em 2012, depois esse segundo aqui entre 2014 e 2016 e depois, por último, a alta histórica dos 20 mil dólares até o momento que a gente vive agora. Vocês vão ver que são três momentos muito parecidos. Vamos começar pelo primeiro aqui, onde o Bitcoin encontrou a alta histórica nesse momento. Depois foi formada uma linha de tendência de baixa, onde ele buscou novamente essa linha aqui, nesse momento não teve força para passar, caiu. Quando ele rompe essa linha de tendência de baixa aqui, aí percebam que tem esse círculo amarelo aqui, marcando que leva um bom tempo para o Bitcoin finalmente conseguir disparar de preço. Mas foi após o rompimento da linha de tendência de baixa que isso finalmente aconteceu. Mesma coisa no segundo ciclo. O Bitcoin encontra a alta histórica dele nesse momento aqui, né, no topo desse canal. Depois é formada uma linha de tendência de baixa, essa linha tracejada. Ele vem buscar ela aqui nesse momento, não tem força para romper, cai. Quando ele finalmente rompe ela aqui, nesse círculo amarelo, ele passa um bom tempo andando de lado, até que de repente, bum, dispara até a próxima alta histórica, o terceiro ciclo, né? Alta histórica aqui, depois o preço desaba até o fundo desse canal, como aconteceu nas outras vezes, né? Vocês podem perceber que aconteceu a mesma coisa das outras vezes, e depois ele volta a subir, não consegue romper essa linha de tendência de baixa, cai. Finalmente, quando ele rompe essa linha de tendência de baixa aqui, como a gente viu no gráfico semanal que eu mostrei para vocês, ele começa a andar de lado. E o que aconteceu das vezes anteriores? Ele teve um boom de preço, né? Uma disparada de preço surreal. E o mesmo poderia acontecer agora, porque a gente está seguindo o mesmo processo de todas as vezes anteriores. Como vocês sabem, para mim, o grande ano do Bitcoin vai ser 2021. Eu falo isso desde 2018, né? Para mim, o grande ano vai ser 2021. A gente já começou um movimento legal em 2020, mas com todos os acontecimentos negativos, o Bitcoin vem mostrando força, mas não força suficiente para disparar. Para mim, o ano que vem é um ano que deve mudar as coisas. Ok, agora voltando aqui para o gráfico diário,
Por que a gente teve essa queda? Como eu falei para vocês, a notícia que saiu foi essa aqui. Estados Unidos acusam BitMEX de violar regras do país e prendem um dos sócios. Bom, vamos ler a matéria. A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos, CFTC, acusou a BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e de violar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Samuel Reeds foi preso em Massachusetts essa manhã. Samuel Reeds é um dos fundadores da BitMEX, que é uma das maiores exchanges do mundo. Inclusive, eu acho que ela já foi a maior em questão de volume de negociações. Continuando aqui, a acusação diz que a BitMEX opera uma plataforma de negociação sem se registrar na CFTC. Ela detalha sobre a empresa não implementar procedimentos de Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente, e anti-lavagem de dinheiro. E também que a BitMEX atende clientes nos Estados Unidos, o que não poderia ser feito. Anteriormente, a plataforma exigia apenas que os usuários fornecessem um endereço de e-mail e uma senha. Ok, então vamos à minha opinião. O crime que estão acusando a BitMEX é um crime sem vítima. Então, para mim, não é crime, tá? Isso é um crime somente para o Estado. Porque ela não ter registro junto à tal da CFTC, que é parte da máfia americana, o que tem de errado? Quem é a vítima disso? Ninguém. O Estado é a vítima, né? Porque ninguém tem que ser obrigado a entrar aí num registro que o Estado pede. Lavagem de dinheiro também é um crime sem vítima. O que é lavagem de dinheiro? É alguém pegar um dinheiro que o Estado não está vendo e colocar para dentro do sistema. E não necessariamente esse dinheiro é fruto de crime. Crime verdadeiro, né? Crime que tem a vítima. Digamos, por exemplo, que alguém tenha Bitcoin, não queira informar o Estado sobre isso e depois coloca esse valor para dentro de uma corretora como a BitMEX. Quem é a vítima disso? Ninguém. O Estado. O Estado não conseguiu recolher os impostos, também conhecidos como roubo. O fato de criminosos usarem dinheiro para realizar transações não dá o direito ao Estado, nem a ninguém, nem a uma corretora, por exemplo, de violar o seu direito à privacidade. Você é um inocente, então você não tem nada a ver com isso. Então uma corretora que faz como a BitMEX fazia aqui no caso, né, que pedia só fornecimento de e-mail e uma senha, ela não está fazendo nada de errado, ela está fazendo o correto. Ela não está invadindo a sua privacidade. Você, até onde ela sabe, é uma pessoa inocente. Você não cometeu nenhum crime, então ela não tem direito de te exigir mais do que um e-mail e uma senha. Não tem nada de errado aqui. A BitMEX fez absolutamente nada de errado. O Estado ser incompetente para prender criminosos não dá o direito dele de invadir a privacidade de pessoas inocentes para roubar também essas informações e dinheiro dessas pessoas por meio de impostos. Mas essa aqui é uma guerra perdida. Não existe forma de você lutar contra o Estado sendo uma empresa centralizada. O Estado sabe quem é a empresa, sabe quem são os responsáveis pela empresa, os fundadores, então ele vai fechar a tua empresa, ele vai multar a tua empresa, ele vai prender os responsáveis pela empresa, não tem como fugir. Se você quer fugir do Estado, você precisa utilizar descentralização, você precisa fugir da visão do Estado. O Estado não pode conseguir botar a mão em quem é o responsável por aquele serviço. Aqui no caso, infelizmente, a BitMEX tem que se adequar ao que o Estado manda ou utilizar a descentralização. Ser uma corretora centralizada e bater de frente, apesar de ser lindo, é utopia. Você vai acabar perdendo cliente, perdendo volume, como está acontecendo com a BitMEX, e acabar fechando uma hora ou outra. E esse caso da BitMEX levantou algumas questões, como por exemplo, o investidor anjo e consultor de blockchain Adam Cochran examinou a potencial derrocada que as acusações contra a BitMEX podem trazer para os protocolos DeFi. Ele argumentou que, embora as autoridades não possam fechar diretamente uma DEX devido à sua natureza descentralizada, os reguladores poderiam ter como alvo os principais desenvolvedores que possuem as chaves de administração e os provedores de domínio que hospedam as interfaces front-end das DEX. Ou seja, eles não podem atacar diretamente a exchange descentralizada, mas eles poderiam saber quem criou a exchange descentralizada, chegar lá com a arma na cabeça do sujeito e obrigar ele a fechar a exchange descentralizada ou entregar o código para as autoridades. Então, olha o risco que é você não ter sua privacidade assegurada. Se os donos das exchanges descentralizadas são pessoas conhecidas, a exchange descentralizada em si continua sob risco. Continuando aqui, o sujeito aí, o tal do Cochran, acredita que a comunidade de criptomoedas deveria realmente querer que regulamentações como a BSA se apliquem ao DeFi, acrescentando que
há uma diferença entre querer soberania e privacidade sobre seus fundos e permitir atividades criminosas. Eu discordo completamente dele. Ele está entrando no papo vendido pelo Estado, de que tudo que está escondido é atividade criminosa. Não é. Novamente, eu pergunto, quem é a vítima quando duas pessoas entram dentro de uma corretora descentralizada, de uma exchange descentralizada, uma quer comprar uma moeda, a outra quer vender uma moeda. Então, eles estão em consenso, eles querem fazer isso. Um vende, o outro compra, pronto, os dois saíram felizes do negócio. Quem foi a vítima? Ninguém. Não importa o passado dessa pessoa, nem o passado dessa pessoa. Esta atividade em si não tem vítima. Portanto, não existe crime nessa relação. Se existiu crime antes dessa troca, é nesse momento que você tem que penalizar quem cometeu o crime. E não na troca entre duas pessoas. O Estado chama isso de crime porque a vítima disso aqui é ele que para de conseguir roubar essas pessoas. O Estado quer conseguir visualizar quem são os responsáveis por essas transações para que ele consiga cobrar imposto dessas pessoas, o que atualmente é impossível ao utilizar uma corretora descentralizada. Então, é somente uma desculpa estatal para colocar a mão no dinheiro dessas pessoas, em que 99% do caso são pessoas honestas. Por sinal, o uso de exchanges descentralizadas aumenta a transparência, já que a blockchain é um livro aberto. Todo mundo consegue verificar as movimentações que ocorrem ali dentro. Você não sabe quem são as pessoas e nem precisa saber disso. Você sabe da onde está indo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Então, pegando aqui a opinião do Robert Leshner, que é fundador da plataforma de empréstimo DeFi Compound, ele chama as exchanges centralizadas, como a BitMEX, como plataformas opacas que facilitam a lavagem de dinheiro. Por contraste, DeFi feito de forma correta, finanças descentralizadas feitas de forma correta, é um alívio, porque elas possuem transparência completa, se referindo ao fato de que transações DeFi existem para todos enxergarem dentro do Etherscan. Enquanto exchanges centralizadas como a BitMEX e que não fazem ali o conhecendo o seu cliente, eles são mixers naturais. Mixers são aquelas plataformas utilizadas para tornar suas transações indetectáveis. Você mistura a sua transação com outras transações e ninguém consegue identificar de onde veio esse dinheiro. Então, na questão aí de lavagem de dinheiro, elas são um perigo, Mas isso não acontece nas plataformas DeFi em geral. Isso não acontece, por exemplo, quando você faz uma troca dentro da Uniswap, que em teoria seria muito melhor para o Estado do que como funciona atualmente. Mas como eu falei para vocês, o interesse do Estado não é pela transparência, e sim pela cobrança de impostos. A transparência que eles pedem é somente desculpa para cobrar impostos. Aqui embaixo eles pegam a opinião de um cara responsável aí por uma plataforma DeFi e ele fala: para quem cria DeFi, é muito relevante que desde o início eles sigam em direção à governança descentralizada de forma similar ao que aconteceu com a Ethereum e o Bitcoin, onde não existe uma entidade centralizada controlando a governança desses protocolos. E esse, para mim, é o ponto. A gente tem sempre que olhar para o Satoshi Nakamoto. Esse cara foi um gênio, porque desde o início ele percebeu que ele não podia revelar a identidade dele. Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. E é somente por isso que o Bitcoin é tão seguro. Porque se soubessem quem é o Satoshi Nakamoto, eventualmente esse cara ia ser preso, ia ser torturado, até que conseguissem arrumar um problema para o Bitcoin como criptomoeda. Então, na hora que esse cara se manteve privado, olha a importância da privacidade. Na hora que esse cara se manteve totalmente anônimo, ele garantiu a segurança da rede do Bitcoin. O Estado não consegue atacar o Bitcoin, porque ele é totalmente descentralizado, e também não consegue atacar o criador do Bitcoin, da mesma forma que ele consegue atacar, por exemplo, alguns projetos DeFi, de finanças descentralizadas, onde a gente sabe quem é o cara por trás do projeto. É essa a real importância da privacidade e do anonimato. Não para você cometer crime, e sim para você garantir a sua segurança e a segurança do seu dinheiro. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Exchange não é carteira. Seja dono de suas criptomoedas. Na carteira Status, apenas você tem a posse da chave privada de seus fundos. Baixe agora!